Fala pessoal, como é que estão? Tudo bem? Boa tarde. É, eu decidi gravar esse vídeo aqui, acho que é praticamente um dos primeiros vídeos que eu vou produzir um pouquinho melhor do canal, porque muita gente me pediu para explicar, passar mais detalhes sobre um vídeo que eu coloquei agora há pouco tempo no meu Instagram do barco, né, do Mamaquea, sobre o uso do iPhone para fazer um escaneamento 3D de superfícies, né? E aí muita gente não conhecia esse recurso, fica perguntando como é que faz, que tipo de iPhone que tem que usar, qual é o software mais adequado, né? Então eu falei, acho que eu vou fazer um vídeo detalhando um pouco melhor o processo, né? Porque parece que é de interesse de muita gente, né? E realmente assim, é um recurso bastante legal, né? Que quem trabalha com modelagem 3D é uma mão na roda, e o iPhone realmente se tornou uma ferramenta essencial para isso, tá? Então vou explicar para vocês como é que funciona, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Explicando para vocês mais em detalhe o que é exatamente esse recurso de escaneamento que o iPhone tem, que o iPhone incorpora a partir da versão 13, tá? E aí no 14, no 15, ele foi aprimorado, então a cada nova versão esses recursos são aprimorados, né? Mas a partir da versão 13 ele já foi incorporado esse recurso, tá? Que é o LiDAR, né? O que é exatamente o LiDAR? O LiDAR, ele é... Eu vou pegar aqui uma foto aqui do iPhone, tá? Então, o LiDAR é esse sensorzinho aqui que vocês têm abaixo das câmeras, né? E o LiDAR, o que ele é exatamente, né? Então, se vocês procurarem aqui no Google, aqui, ele vai dizer que o LiDAR vamos pegar aqui essa descrição aqui que está mais sucinta, né? Ele é um acrônimo para Light Detecting and Ranging. Qual o significado, né, disso, né? Ele basicamente ele é um radar laser, tá? Então ele emite um feixe de laser. Esse feixe de laser é refletido pelo objeto, o sensor capta, né? E com isso ele consegue detectar, medir a profundidade da imagem, né? Aí ele fazendo isso ponto a ponto, né, e sobrepondo com a imagem na forma de um filme, de uma foto, ele consegue extrair um modelo 3D, né, daquilo que você está submetendo ao LiDAR, né? O LiDAR, ele, como eu disse, ele vem desde desde a versão 13 do iPhone, né? Mas vocês podem ver aqui, ó, iPhone 15, isso aqui é uma notícia anterior ao lançamento, mas já terá sensor LiDAR melhorado, né? Então eu não tenho o iPhone 15 ainda, eu tenho o iPhone 14, que essas imagens, esses recursos de escaneamento que eu vou mostrar para vocês foram feitos com 14, né? E já são fantásticos, muito bons. Mas o 15 aprimora ainda mais esses recursos, né? O LiDAR, né, no caso do iPhone, o LiDAR, que é o sensor laser, o emissor de laser com detecção de profundidade, ele funciona em conjunto com as câmeras, né, que
que detectam a imagem, né? Também ele trabalha em conjunção com os sensores de posição, os magnetômetros do, do iPhone, né? Que é aqueles sensores que detectam mudança de posição, giro, né? Acelerômetros, né? Porque ele, quando você está escaneando o objeto, que você vai passando em volta do objeto, né, aproximando e tal, ele usa esses sensores para localizar os pontos e formar a nuvem de pontos que vai gerar a imagem escaneada, né? Então, tá aí, ó, quem não tem um iPhone 15, eu pretendo logo trocar o meu exatamente por esses recursos, né? Mas por enquanto o meu está no 14. O que vocês vão ver aqui, ele foi feito com o iPhone 14, né? Aí, além do recurso do hardware, que é o próprio iPhone, vocês têm o software, né? Aí você tem uma gama relativamente grande de softwares para fazer esse escaneamento, até um que já é padrão, standard do próprio iPhone, né? Mas eu adoto um software mais específico, tá? Que é o Polycam, e eu vou explicar para vocês em detalhe mais à frente, tá? Então, pessoal, como eu disse para vocês, eu uso este software, tá? Esse app, é constituído de uma app para iOS, né? E tem para Android também, mas é uma app para iOS que ele que faz responsável pela captura, né? Usando o hardware do iPhone, né? E ele é muito bom não só em recursos, como também ele tem uma capacidade de reconhecimento de imagens, padrões, otimização disso, melhor. Ele tem um auxílio de uma IA para isso, né? E aí ele consegue fazer isso melhor do que os outros aplicativos que eu conheço que tem, né? Pode ser que logo, eventualmente saia algum outro melhor futuramente, mas no momento, para quem trabalha com engenharia, eu acho que o Polycam é o melhor software disponível hoje, tá? Então vocês têm que... Ele não é gratuito, né? Ele tem uma versão gratuita, mas bastante restrita, e aí você tem que fazer uma aquisição da versão Pro, caso queira exportar os modelos 3D, caso queira trabalhar, armazenar isso, transferir via nuvem, né? Aí tem uma versão Pro que é paga, né? Mas como todo aplicativo é um valor pequeno, você pode... Não tem necessidade de fazer assinatura por longo... Ele tem assinatura mensal, tem assinatura anual. Então, assim, se você só quer fazer um determinado trabalho uma vez e aí você pode fazer uma assinatura mensal, né? Aí expirou, só volta a contratar quando você precisar novamente, tá? Além do aplicativo em iOS, né, que é o que roda no iPhone, ele tem um aplicativo na nuvem, né, que é onde você armazena os seus modelos que você escaneou, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, eu tenho vários modelos escaneados aqui do meu barco, né? Como que ele funciona, né? Então, por exemplo, se eu pegar e clicar nessa imagem aqui, ele vai carregar, tá? Então vocês podem ver que é como se fosse uma foto, tá? Mas é uma foto manipulável em 3D, né? Vocês podem ver que é uma foto mesmo, tem detalhe, tem tudo, tem cor, tem textura, né? Mas, então ele é um conjunto de fotografias, né, de texturas capturadas pela câmera, sobreposto sobre um modelo 3D que é capturado pelo LiDAR, né? Aqui o Polycam permite que você armazene
essas imagens capturadas na nuvem, né? É, é, a capacidade de captura dele é bastante grande, né? Mas eu não recomendo que você tente fazer uma captura de um barco inteiro de uma vez, por exemplo, né? Porque aí quando você vai mudando de posição, né? Girando em volta do barco, tal, às vezes ele não consegue sobrepor as referências e aí ele acaba duplicando o mesh, né? Então, é, eu acho que a forma mais interessante de trabalhar com ele é por área por enfoque, né? Por objetivo, né? Então, no nosso caso aqui, esse estudo de caso que eu vou colocar aqui é exatamente no caso do projeto desse suporte dos postes de popa do catamarã Mauna Kea, né? Para quem acompanha o canal, o Instagram do barco há mais tempo, vocês devem saber que o barco que eu estou trabalhando, que eu estou construindo, ele foi iniciada a construção por uma outra pessoa, um amigo, que ele acabou falecendo, e eu peguei esse casco já pré-iniciado para fazer a conclusão, né? Então tem várias partes desse casco que não foram feitas ainda, né? Partes já foram feitas, né? Como vocês podem ver aqui, né? E parte ainda não foi. Então, eu tenho que fazer essa complementação. Só que o barco, como vocês devem saber, o barco não está aqui onde eu estou, né? Eu estou em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e esse barco está sendo, o casco pelo menos está sendo montado em Maceió, na Alagoas. Na verdade, é Marechal Deodoro, que é uma cidade próxima a Maceió, né? Então, eu preciso fazer isso de forma remota. Aí que entra essa questão do LiDAR, né? Porque com o LiDAR eu consigo escanear o barco lá, o barco real, né? O casco que foi feito, e transportar ele digitalmente para minha estação de trabalho e posso trabalhar em cima dele, ou seja, trabalhar em cima de um modelo digital extraído do barco real, né? Ah, mas você não tem o projeto? Sim, a gente tem o projeto do barco, né? Só que quando você fabrica o barco, principalmente um barco de construção não seriada, esse barco ele é construído moldless, né? São placas de diminuição infusionadas que são montadas formando o casco do barco. Ele acaba tendo variações dimensionais. E essas variações dimensionais a gente não consegue ter ela no projeto. A gente precisa levantar no barco fisicamente, né? E aqui é onde entra o LiDAR, né, como uma grande vantagem. Então, eu escaneei, usando o iPhone, eu escaneei essas partes do barco, né? E depois de escaneado, eu vou trabalhar o modelo tridimensional num software CAD 3D, tá? Exatamente para construir essas partes que faltam. Essas partes que faltam vão ser feitas remotamente, vão ser feitas aqui em São Paulo e transportadas para lá só para montagem final no barco, né? E isso é uma mão na roda, né? Porque a gente não tem que ficar fazendo isso localmente, né? E aí eu vou em seguida agora detalhar para vocês como que a gente faz esse trabalho de modelagem. Bom, aqui nós já estamos então num software de modelagem 3D, um software de engenharia, um CAD 3D, né? Que no caso aqui é o SolidWorks da Soul Systems, né? É um software bastante consagrado, ele é muito usado pelo pessoal da engenharia, né? Mas existem inúmeros outros, né? Você tem lá o Autodesk
Fusion, né? Você tem o Inventor, de modelagem 3D. Tem um que é muito usado na área náutica, que é o Rhinoceros, porque por causa das características de modelagem paramétrica dele e da facilidade de você lidar com superfícies complexas definidas por fórmulas, né, que a gente chama de NURBS, né? Mas assim, eu gosto muito do SolidWorks, principalmente quando a gente fala de modelagem de peças para fabricação, né? Aquilo que você vai usinar em CNC, que você vai cortar, e assim por diante. Ele tem uma visão muito de processo de fabricação, né, no software, né? Então, aquela imagem que vocês a princípio viram lá, meio com uma característica de fotografia no Polycam, ela foi transportada aqui na forma de um modelo, tá? Modelo 3D, e esse modelo 3D tridimensional é um mesh, tá vendo? Vocês estão vendo que é uma teia, né? É uma teia parece uma treliça, né? Um conjunto de triângulos, de pequenos triângulos, que formam a superfície do escaneamento que você fez lá, né? Vocês podem ver aqui que, se eu aproximar mais, ó, vocês estão vendo que tem todo um conjunto de irregularidades, né? Isso é característica da precisão do LiDAR, né? Ali naquela primeira imagem do Polycam, vocês não conseguem perceber isso daqui, porque a sobreposição da textura tira essa identificação dessas variações de profundidade. Mas no modelo 3D isso fica bem visível, né? A superfície, ela é ondulada assim, ela é irregular? Não, ela não é. Na verdade, é que o próprio LiDAR, né, o LiDAR do iPhone, ele não tem uma precisão absoluta, né? Ele tem uma precisão, se eu não me engano, é da ordem de 3, 4%, né? Principalmente em pequenas medidas, né? Então, uma pequena variação ali na superfície, ele induz um erro lá no LiDAR que dá essas oscilações aqui no modelo, tá? Mas, no geral, você não tem muito problema com isso, porque você faz uma compensação, você trabalha com uma média da área, né? Então, se eu escanear uma superfície aqui plana, que eu sei que é plana, né? Eu compenso esses picos de altos e baixos, trabalho num plano médio, né? Então não me afeta muito, né? E também aqui no caso, essa precisão, ela é milimétrica, né? Se você tivesse que trabalhar com precisão decimilimétrica, centimilimétrica, milésimo de milímetro, né? Que você tem scanners de altíssima precisão hoje no mercado, custam mais caros, o iPhone não vai servir para isso, né? Mas aí essas irregularidades, elas praticamente desapareceriam, né? Mas para o nosso caso atende, não temos a menor necessidade de mais do que isso, né? Então aqui esse modelo 3D foi sobreposto, e com base nesse modelo 3D, usando o CAD 3D, nós conseguimos projetar uma peça que se encaixa perfeitamente ali onde que a gente precisa, tá vendo? Então, essa peça verde aqui foi desenhada no próprio CAD, encaixada no modelo 3D para atender a nossa necessidade. Ok? Bom, se eu fizer a troca do desenho aqui, vocês vão ver que eu tenho um desenho aqui de montagem, tá? Aqui vocês podem ver bem já um processo um pouco mais adiante dessa modelagem, né? Então eu tenho aqui, aqui imagina que é a popa do barco, tá? A popa do catamarã, vocês estão vendo aqui? Aqui é a murada de popa, né?
essas duas, esses dois pilões aqui são onde vai fixado aqueles tubos que vão fixar o teto do deck de popa, né? E também eles fixam outras coisas como a targa de popa, o turco e tal, né? Mas se vocês olharem aqui mais em detalhe, o que acontece? Ó, eu tenho aqui essa peça, essas peças não, desculpa, esses objetos acinzentados, todo cheio de triangulinhos, esses são esse é o escaneamento feito pelo LiDAR do iPhone e transportado para cá. Essa peça verde aqui, que está por baixo aqui, ó, né, ela já é a peça que eu desenhei para ocupar aquele espaço definido pelo escaneamento, né? Essa peça que está em transparências, que tem transparência aqui, que é a murada, essa peça aqui, ela já foi extraída, desenhada a partir do projeto original do barco. Então aqui eu estou sobrepondo várias coisas, estou sobrepondo o escaneamento que foi feito do barco, né, das duas pontas aqui da murada de popa, né, a de bombordo e de boreste, né? E aqui tem uma peça aqui modelada em 3D a partir do projeto original do barco. E aqui em verde, né, aqui no caso, tem aquela peça que nós modelamos em cima do escaneamento, né? Uma vez a peça modelada, eu posso transformar essa peça num conjunto de peças fabricáveis, né? Então vamos aqui, vou dar um exemplo para vocês, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, essa peça, esse conjunto de peças já formatados para que eu fabrique essas peças aqui e envie depois para montagem lá no local onde o barco está sendo montado, né? Então vocês podem ver aqui, ó, cada cor dessa é uma peça individual que vai ser montada depois, encaixada, né, para formar esse conjunto aí. Esse conjunto vai pronto para lá, para ser depois laminado, colado, né, no casco do barco que está lá. São dois conjuntos desses, um de bombordo e um de boreste, eles são espelhados, correto? Cada uma dessas partes já tem toda a informação necessária para a sua fabricação, né? Por exemplo, essa parte de cima aqui, todas essas peças, elas são em divinicel, infusionadas, né, com fibra de vidro e resina epóxi. Essa parte de cima, por exemplo, eu vou usar um divinicel mais grosso, tá? Vamos isolar aqui, só para vocês entenderem, tá? Então tá aqui, ó. Essa peça aqui, como vai ser feita? Ela vai ser feita com divinicel mais grosso, na ordem de 80 milímetros, tá? Ou duas placas de 40 coladas, e depois usinada na CNC para dar esse shape aí, né? Essa peça ela sai pronta da usinagem, né? O divinicel. E aí ele é recoberto com a fibra de vidro e a resina epóxi no processo de infusão, né? Essa peça já de baixo aqui, essa verde aqui, né, é uma outra peça que também é uma chapa de divinicel de 40 milímetros que vai ser cortada na halter nesse formato aqui, né? Ele já sai aqui com todas as informações dimensionais para ser cortado e montado no conjunto, né? Na verdade, montado no conjunto para fazer um processo de infusão. Aí o laminador, ele vai decidir o que ele vai infusionar em separado e depois montar, ou o que ele vai infusionar no conjunto inteirinho montado, tá? Eu deixo a critério dele
definição, né? Um negócio interessante que, por exemplo, essa peça aqui de baixo aqui, por exemplo, tá? Se eu pegar essa peça aqui de baixo, vocês percebem que praticamente uma chapa de divinycel curva, né? Como é que você curva uma chapa de divinycel? Você pode fazer isso antes da infusão ou você pode fazer depois da infusão. Você tem que ranhurar no sentido da curvatura, né? E depois você conforma essa chapa e aí via uma laminação interna e externa você fixa essa conformação, né? Mas antes de montar, de curvar essa chapa tem um formato plano, correto? Olha que legal, o próprio software CAD, né? Ele permite que eu venha aqui e simplesmente planifique. Peraí, só um momentinho que eu tenho que abrir a peça original. Essa aqui é a cópia espelhada, né? Eu vou abrir a original, que é essa aqui, porta-coluna de Bombard, né? Eu vou isolar essa peça aqui da mesma forma e eu posso aqui planificar essa peça, tá? Então olha aí, agora eu tenho essa peça aqui planificada, ou seja, é uma chapa de divinycel infusionada, né? Primeiro vai para router, corta nesse formato, infusiona, né? Ou dobra e depois infusiona, né? Mas planificada ela é assim, e se eu sair da planificação, né? Ela dá aqui o formato já conformada, no formato final, né? Isso é uma mão na roda para a gente conformar peças planas, né? Que vão ser viradas, dobradas, né? Que fazer isso sem um recurso de CAD realmente dá bastante trabalho, né? Porque você tem que fazer todas as projeções de planificação das peças. Então, assim, o CAD é uma mão na roda para a gente, né? E é isso. Então, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês como que a gente usa o escaneamento 3D, né? Usa isso para fazer a modelagem das partes do barco, para que elas sejam fabricadas, seja lá onde elas forem, entendeu? Não precisam ser feitas no local, e só depois elas vão ser montadas e ajustadas na montagem final do barco. Mais à frente eu vou fazer alguns vídeos para mostrar para vocês que vai ser bastante interessante quando a gente chegar na parte do mobiliário interno do barco, porque o mobiliário interno do barco não vai ser feito no barco como normalmente é feito, né? Os marceneiros vão lá fazer o corte da madeira, vai ajustando e colocando, montando no local, no barco, à medida que vai sendo fabricado. No nosso caso, primeiro que a gente não vai fazer de madeira, o mobiliário interno vai ser todo composite, né? A gente vai usar um material chamado Nidacor, mas isso vai ser um vídeo mais à frente, né? E ele vai ser todo desenhado, cortado, montado fora do barco e só vai para o barco para fazer a montagem final, né? E o que vai garantir que ele vai realmente encaixar nas posições e tal é essa modelagem 3D que dá uma fidelidade bastante grande para você poder trabalhar sem ter necessidade de estar lá fisicamente no barco, né? Bom, é isso. Eu espero ter colaborado aí com vocês aí. Quem tiver interesse de usar essa tecnologia, eu vou colocar as referências aqui na descrição. Vou colocar as referências
dos softwares, dos processos, né? De informações adicionais que vocês podem consultar para ver como funciona tudo isso, né? E precisando qualquer informação adicional, estou à disposição aí de vocês. Vocês podem me chamar aí no contato aí no private. Falou? Valeu, pessoal. Até mais.